beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 140, Guia do Descarte do Beabá. E hoje eu e o Renato Gatti, a gente vai falar sobre descarte de materiais, né, de resíduos aqui no nosso podcast. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Gustavo, com você? E olá, né, a todos os nossos ouvintes. Espero que todos que estão nos escutando estejam bem. Sim. E só para dar novamente a menção desse episódio, né, a gente vai abordar de forma simples e prática, como a gente faz sempre aqui no Beabá, como você pode buscar locais corretos para o descarte dos diversos itens e orientar a forma mais adequada para proceder com esse descarte. Bom, e Renato, antes de começar, eu vou trazer só uma notícia aqui para a gente contextualizar um pouco esse tema, tá? No Brasil, Isso aí. 4%, né, dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados e eles são enviados para reciclagem, ou seja, 96% não é enviado para reciclagem. Isso é um índice muito baixo e ele também está abaixo de países que estão na nossa mesma faixa de renda e de grau de desenvolvimento econômico, como o Chile, a Argentina, a África do Sul, a Turquia, que eles têm uma média de 16% de reciclagem, ou seja, 4 vezes mais que a gente. E embora esses dados eles são do International Solid Waste Association, o ISWA, e embora o país tenha um grande potencial para aumentar a reciclagem, né, só ver o caso das latinhas, né, diversos fatores mantêm esses índices estagnados, a começar pela falta de conscientização da população e de engajamento do consumidor na separação e descarte seletivo dos resíduos. Também é preciso destacar a falta de infraestrutura das prefeituras para permitir que esses materiais retornem para o ciclo produtivo com o potencial de recuperação. Isso aí, Gustavo. Bom, para a gente ajudar a aumentar esses índices de reciclagem dos materiais, a gente vai fazer aqui, né, um guia do descarte que a gente pretende, né, que todas as pessoas, né, a gente sabe que tem várias dúvidas aí que geram em torno da reciclagem, o que fazer com determinado item ou não, como que descartá-lo corretamente, né? Às vezes não é a reciclagem. Mas enfim, antes da gente entrar nesse guia, vamos fazer aqui alguns conceitos rápidos para a gente poder entender, né, essas dificuldades, os gargalos e os possíveis caminhos. Bom, a economia circular ela tem como base os conceitos R's, né, para poder direcionar a melhor forma de lidarmos com os itens. Sempre buscar o não uso, ou seja, evitar o consumo, é a melhor alternativa. Mas na sociedade em que vivemos, desvincular do consumo é praticamente impossível atualmente. E, portanto, precisamos olhar para os pilares de reutilização e reciclagem. Bom, o que é a reutilização, né? Ela pode ser quebrada, ali falando nos conceitos R, em 4 frentes, né? O reuso em si, quando a gente utiliza o produto diversas vezes, estendendo o seu ciclo de vida. O reparo, que também é uma forma de estender o ciclo de vida de um produto, realizando, né, o seu reparo em casa mesmo, né? Às vezes uma caneca que quebra, você cola novamente em vez de descartar, ou um pequeno conserto. A reforma, que é um pouco mais amplo que o reparo, sendo uma atividade mais complexa, mas que também pode ser executado em casa, né, por algum profissional qualificado, e principalmente sendo utilizada para produtos mais velhos, sem funcionalidade, que, né, o seu intuito é tentar trazer de volta aquela função daquele material. Então vamos colocar ali, às vezes, uma máquina de lavar que ficou parada há muito tempo, você vai lá, troca um motor, faz uma reforma nela, né, troca a carcaça, enfim, tentando voltar
para que ela possa ter a sua função. E a remanufatura, que aí já entra em um processo industrial para recuperação integral do produto defeituoso. E por fim, a gente tem um repropor, né, que é uma forma de buscar outro uso para um produto que perdeu sua funcionalidade, às vezes transformando, sei lá, um pote em um vaso de planta, né, que você muda aquela utilidade dele para que possa estender a sua vida útil. Esses R's eles são essenciais se a gente pensar em formatos de trabalhar esses ciclos menores da economia circular. Porém, caso não seja mais possível, os materiais precisam ser descartados e a reciclagem entra em vigor. Você quer falar da reciclagem? Para você. Eu acho que eu falei do reuso, falei da reciclagem, vamos. Caso não seja mais viável e possível fazer esses R's que o Renato falou, né? O Renato é o cara dos R's aqui do podcast, a reciclagem ela acaba entrando em vigor. Reciclar pode ter diversos significados, né? Reciclar pode ter o significado de ser um processo físico, né, de alteração da estrutura de um material, um processo físico-químico que traz alterações mais significativas à sua composição, ou um processo de recuperação que muitas vezes é associado à recuperação energética, ou seja, queima para se aproveitar o valor energético que um determinado produto possui. A queima energética ela pode ser em fornos de cimenteiras, conhecido como coprocessamento, ou em indústrias especializadas. E ela é diferente da incineração em si, onde o material é apenas queimado para eliminação de agentes patógenos, como o que acontece com materiais hospitalares. E por fim, falando de gestão de resíduos, temos o aterro sanitário para itens que não possuem como serem reutilizados ou reciclados, né? Para itens que não podem ser reciclados ou reutilizados. Continua? Vocês sabem qual é? Bom, os produtos reciclados são aqueles que passaram por um processo industrial, pode ser esse um processo físico ou químico, e foram reintroduzidos novamente na cadeia produtiva. Já um produto reciclável é um produto que possui capacidade de ser reciclado, porém não necessariamente passou por esse processo ainda. É bom salientar que nem todos os produtos podem ser reciclados. Isso se deve à sua composição. Imagine um produto simples, uma latinha de alumínio, por exemplo. Sua composição é basicamente o alumínio e um pouco de tinta e verniz ali, basicamente alumínio. Para a indústria, é como se ela estivesse trabalhando com um material muito específico e cuja sua temperatura para derreter aquela latinha e formar um novo material é vantajosa comparado com a quantidade de energia necessária para converter a bauxita, que é a matéria-prima para se fabricar o alumínio, né, que é extraída da natureza, em alumínio próprio. Então compensa, né, você fazer e utilizar essa latinha e fazer todo o processo de reciclagem para a cadeia produtiva. Agora vamos imaginar uma embalagem que contém o mesmo alumínio, mas foi fabricada com algum tipo de plástico e papel, por exemplo, tudo misturado. Você coloca na estrutura, né, camadas de alumínio, de papel, de plástico ou em diferentes partes daquela embalagem. A dificuldade em separar esses diferentes materiais para mandar cada um para o seu processo de reciclagem é extremamente complexo, fazendo com que a reciclagem se torne mais difícil, mas não necessariamente impossível. Vai lá. Bom, dado isso, vamos trazer algumas maneiras de descartar os materiais. A gente já abordou isso um pouco disso, né, no episódio 22, que chamava o Beabá da Reciclagem, onde a gente falou de como fazer essa separação de uma forma mais correta dentro da sua casa, mas não falamos onde levar esses itens específicos ou como descartá-los. Então a gente vai começar aqui falando sobre primeiro o tema que vai ser os metais, tá? Então os metais é uma generalização muito ampla
para diversos materiais como o aço, o alumínio, o cobre, o ferro e diversos outros. Então o processo de reciclagem de metais, de uma forma bem simplista, é basicamente fazer o derretimento do mesmo, geralmente em altas temperaturas, e processá-los para que possam ter as características que são desejadas por nós. Então, falando desse processo, um item que gera muitas dúvidas é o papel alumínio. Ele é papel ou é alumínio? O que ele é? Então, é um item que ele pode sim ser reciclado e descartado, normalmente nos ecopontos da sua cidade ou colocado na coleta seletiva. Normalmente, as embalagens de Marmitex também, elas entram nesse mesmo papel, né? Porém, uma atenção por estarem em contato com os alimentos, é necessário fazer uma boa higiene no material, pois a contaminação com resíduos orgânicos faz o material acumular ponto de vetores de doenças, além de perder o valor para os recicladores, né? Você pode também levar doença para quem for trabalhar com esse material. Um outro item que também pode utilizar o alumínio, mas outras vezes é feito de aço, são as embalagens de spray, como os desodorantes, que são de alumínio, e veneno, que é de aço. Eu tenho aqui uma embalagem de spray que vocês não conseguem ver, que ela é, tá escrito aqui na minha frente que ela é de alumínio. Então, o conteúdo interno com o gás propelente é uma dúvida de muitos sobre sua reciclagem, mas não costuma atrapalhar o processo, apesar de logicamente ele trazer alguns riscos. O problema é que se não retirar o gás na hora de se aquecer o material, ele pode explodir, o que não é agradável, né? Mas existem empresas especializadas em retirar o gás dessas embalagens e fazer o correto procedimento. Portanto, também pode enviar para reciclagem. Normalmente, que o item ele vai ser facilmente identificado pelos recicladores. Eu consegui aqui olhar essa embalagem de spray aqui que eu tenho e ver que é de alumínio, né? Eles vão também e vão diferenciar que não é uma lata. E depois vai ser tratado de forma correta. Porém, um risco existente é com cooperativas que não saibam tratar corretamente esse material e façam furos para retirada dos gases. Isso pode ser uma atividade prejudicial à saúde dos operadores dessas cooperativas, sem falar nos danos ambientais que essa liberação dos gases de forma incorreta pode causar. Isso aí, Gustavo. E você colocou uma dúvida ali e não respondeu, né? O papel alumínio é alumínio, não é papel. Ele é um laminado ali de alumínio, feito 100% desse material. E em relação às cooperativas, né, foi o que você colocou ali. Fique tranquilo, ouvinte, descarte corretamente, por mais que alguns eles não saibam lidar ali da melhor forma, mas a maioria sabe como tratar corretamente esse item. Mas vamos falar um pouco de uma outra bem polêmica aqui. Enfim, os plásticos eles são uma categoria, né, que acaba fazendo uma confusão. Por quê? Os plásticos eles são uma categoria dentro dos polímeros. Quando a gente fala de ciência dos materiais, a gente tem 3 grandes vertentes ali, né, que são as cerâmicas, onde o vidro entra e diversos outros, os polímeros e os metais, né? E os plásticos entrando como dentro dessa categoria dos polímeros, como que a gente pode categorizar eles? Eles são materiais que possuem uma cadeia molecular composta por muitas unidades de repetição, em termos químicos. Como se fossem clips, né? Aqueles clips que você vai ligando um com o outro, de uma forma a deixar eles bem grandes. Só que, obviamente, isso em estruturas moleculares ali, atômicas, extremamente pequenas. Eles podem ser classificados de diversas formas, quanto à sua resistência mecânica, seu tipo de processamento, mas classificando quanto ao seu comportamento mecânico, a gente encontra 3 divisões, que são os plásticos em si,
e eles são divididos em categorias que são os termoplásticos, termorrígidos e baroplásticos, os elastômeros e as fibras. Os mais comuns, utilizados nas embalagens, que é onde a gente vai ter aí a grande gama, né, de dúvidas de reciclagem, são os termoplásticos, que, quando submetidos a um aumento substancial de temperatura e um pouquinho de pressão ali, eles amolecem e fluem, podendo ser moldados nessas condições e serem reprocessados diversas vezes. Então, eles podem sim ser reciclados, mas sofrem algumas pequenas perdas em relação às suas propriedades e precisam estarem, então, sempre em boas condições ou serem recuperados pela adição de aditivos para que as suas propriedades se mantenham ali com o tempo. Os termorrígidos, por exemplo, já não conseguem ter essa propriedade. A partir do momento que você processa eles, eles vão endurecer e você não vai conseguir remodelar, né? Então, é uma diferença em termos de reciclabilidade. Alguns exemplos, né, desses plásticos que eu citei para embalagem são o PET, aquele usado em garrafinha, né, o mais comum, o plástico PET de garrafa de refrigerante, o polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, polipropileno, acrílico, policarbonato, PVC, poliestireno e diversos outros. Só falando vários nomes aqui para sabermos que existe uma gama gigante aí dentro desses termoplásticos. E aí falando, né, depois de categorizar um pouquinho esses materiais, algumas dúvidas muito comuns no descarte. Bom, primeiramente os canudos, né, sempre polêmicos aí, contaminando os mares, matando as tartarugas, né? Eles são materiais que podem sim ser reciclados. Porém, apesar do seu tamanho e baixo volume, né, para a gente ter uma quantidade significativa para que seja processado, compense ser reciclado, você precisa de muito desse material. Então, acaba sendo uma dificuldade e, obviamente, né, por isso é muito leve, o vento muitas vezes leva, é difícil você armazenar, mas é um material que normalmente pode e deve ser reciclado ou mandado para reciclagem. Da mesma forma, as sacolas plásticas, né, aquelas de supermercado, elas também podem ser descartadas na reciclagem, elas podem ser recicladas, mas também tem essa dificuldade aí, o seu peso, a sua leveza, demora muito para você juntar uma grande quantidade de volume e poder processar. Um outro item que entra nessa categoria aí de demandar uma grande quantidade é o isopor. Ele pode sim ser reciclado, existem indústrias especializadas que reciclam esse material, porém, o isopor ele é composto basicamente de 98% de ar. Então, para você juntar todo aquele material e ele ocupa volume, é muito difícil você juntar uma quantidade que seja significativa para que a indústria compense a reciclagem. Mas pode sim ser reciclado. E no caso de marmitas, né, na mesma forma do alumínio, que o Gustavo citou, fazer uma boa lavagem e descartar ele na reciclagem é a melhor forma de se proceder com esse material. E agora algumas outras dúvidas, né? As embalagens de chocolate, por exemplo, elas poderiam ser recicladas? Essas embalagens geralmente são feitas de BOPP, que é o polietileno bioorientado, que confere uma diferença ali do polipropileno normal. Ele pode ser reciclado, porém, poucas indústrias aceitam esse material ainda. Então é difícil você achar valor para esse material, uma cadeia estruturada, mas ele poderia sim ser reciclado normalmente. Uma grande dificuldade nas embalagens plásticas são as embalagens laminadas, como sacos de ração ou molhos de tomate. Essas são exemplos de embalagens que são misturadas com outros materiais, igual a gente citou em algumas definições. Muitas vezes, né, essas embalagens elas têm camadas ali de plásticos, diferentes plásticos, às vezes é o PET misturado com nylon, misturado com polietileno, às vezes com um alumínio também, para conferir certas características de barreira, né, protegendo ali aquele alimento que está preservando. E isso dificulta muito com que a reciclagem convencional aconteça, se você simplesmente triturar e dissolver, né, e amolecer aquele material, fazendo assim com que eles sejam muito difíceis de serem reciclados. Mas novas tecnologias têm surgido, como, por exemplo, a reciclagem química. E futuramente a gente pode ter soluções para essas embalagens, que já estão sendo desenvolvidas. Apesar de hoje não serem recicladas, a gente gosta de orientar para que se coloque sim no reciclável, ao invés do rejeito, desde que limpas. Pois para as indústrias
né, dessa forma a indústria entende que existe uma demanda e que se tem um problema. Se a gente joga para o aterro esse material, esse problema nunca vai ser visto. Então, colocando ele para reciclagem, as pessoas vão começar a entender e se incomodar. E se algum dia uma empresa estiver buscando material para fazer um teste de como reciclar, vai começar a encontrar eles nas cooperativas de reciclagem ou nos locais de descarte apropriado. Uma pergunta, Renato. E nesse caso, o nosso ouvinte e a nossa ouvinte, eles colocam esse material no cesto que fala plástico ou no cesto de metal? Coloca no cesto de plástico, Gustavo. Sempre no de plástico, pois ele é categorizado como um plástico. Tá. Respondido? Respondido. E só mais uma pergunta, só para a gente clarificar. Você falou, né, de PET, de PEAD, de PEBD, de acrílico, de policarbonato, poliestireno, entre outros nomes complicados. Você conseguiria citar um exemplo de cada um desses para a gente mostrar aqui para os nossos ouvintes? Bom, vamos lá, vou tentar lembrar de todos. O PET, eu já falei, as garrafas, né, de refrigerante, Coca-Cola, enfim, são mais comuns. Polietileno de alta densidade, muito utilizado em produtos de limpeza, os produtos mais comuns, Veja, Uau, né, esses daí de multiuso, limpadores, é muito comum ser encontrado. Polietileno de baixa densidade, se encontra são as sacolinhas de supermercado. Polipropileno, alguns copos feitos de plástico, geralmente são feitos desse material, tupperwares, né, também são feitos às vezes desse material. Acrílico, são embalagens um pouco mais rígidas, elas muitas vezes são utilizadas como, posso falar, aqueles potinhos de enfeite, de decoração, onde se coloca troféus, enfim, né, fazem às vezes alguns troféus com coisas dentro, lembra muito o vidro, assim. Sim, então, tem alguns material, remédios, né, que também vêm em acrílico. Sim, alguns são colocados em acrílico. O poliestireno, eles composto daqueles copinhos de café, muitas vezes, né, também alguns tipos de embalagens transparentes, aquelas colherzinhas de café para mexer, geralmente é feito desse material. E aí isso entra, inclusive, Gustavo, no ponto que eu estava esquecendo de citar aqui, é muito importante sobre os plásticos, seus diversos tipos de processamento, né, o que influencia a cor recebida pela indústria ou o tipo de material. Então, vou citar aqui o PET, né, que é um caso bem clássico, porque ele é um material que tem uma alta capacidade de ser reciclado. As garrafas PET, né, as transparentes ali, elas têm uma capacidade muito grande, uma indústria muito forte de reciclagem. Mas quando se coloca cor nela, isso faz com que o mercado não goste muito de reciclar esse material, porque você está usando o material para o transparente, você consegue dar a cor que você quiser. Quando você começa a colocar materiais de cores diferentes, você vai levando para o preto, né, e vai contaminar o plástico transparente e a indústria não vai ver mais muito interesse em adquirir esse material. Então a reciclabilidade dele cai muito. Por isso que algumas indústrias estão indo para um caminho de mudar suas embalagens para o transparente. E outro caso também bem emblemático, né, falando um pouco do PET, são aquelas embalagens de bolo, né, aquelas caixinhas de bolo. Que lá é o PET termoformado, né, o PET bolo, que alguns falam. Elas podem, e na maioria das vezes, são feitas de PET, mas em alguns casos são feitos de outros materiais, às vezes polietileno de alta densidade, poliestireno, às vezes até mesmo polipropileno, dependendo do uso. E isso confunde a indústria, as cooperativas, né, na hora de separar o material, porque você pega e você fala, pô, o que é feito? Eu sei que a indústria faz de diferentes materiais, do que é feito esse material? E aí eu não consigo separar, porque se eu misturar, por exemplo, PET com um poliestireno, tiver misturado, você quebra toda uma cadeia de reciclagem do material. Então, na maioria das vezes, essas embalagens de bolo, dessa forma, esses plásticos termoformados, assim, que a gente usa muito vê muito protegendo alimentos, eles não são reciclados, não porque eles não poderiam ser reciclados, mas porque não temos como identificar claramente qual material, e se eles forem misturados para as indústrias diferentes, porque existem indústrias que reciclam o PET especificamente, o polietileno especificamente, o poliestireno, são indústrias separadas. Se for muito misturado, vai acabar com todo o processamento
e isso vai atrapalhar a reciclagem do material. Então é uma dor muito grande existente, mas voltando a repetir aqui e frisar, sempre colocar nos recicláveis, eles podem ser reciclados. Não quer dizer que eles não são, ou que a cadeia ainda não está fortalecida, que eles não sejam. Tecnologias estão surgindo justamente para se contornar esses problemas. Tá aí um problema de legislação, né? Um pouco que a gente não tem no Brasil a obrigação que existe em outros países de colocar em todo o material que é de plástico qual é o tipo de reciclagem que aquele material deve ir e qual é o tipo de composição que aquele produto tem, né? Você vai na Alemanha, lá todos os produtos são obrigados a ter esse tipo de descrição em alguma maneira, com o rótulo, de alguma maneira precisa estar claro para o consumidor o que ele está comprando e qual que é o estilo de descarte, que também lá na frente vai ser usado também por quem for fazer a reciclagem desses produtos. E até mesmo, Gustavo, as indústrias existem as rotulagens ambientais, né, onde elas identificam os tipos de embalagem, até mesmo o número do plástico, mas eu já peguei embalagens ali identificadas com PET, e claramente não era PET, era outro. Não entendo por que às vezes o molde utilizado teve uma mudança ali e não mudou, né, a descrição, porque isso é colocado no molde às vezes, e veio com uma instrução diferente. Mas sim, esse problema é real, né? Muitas embalagens não são identificadas. E muitas vezes, até mesmo sendo identificadas, a identificação é muito pequena. E na cooperativa, né, numa cooperativa que são os grandes recicladores aí que coletam e triam esse material hoje no nosso país, naquele processo eles não vão ficar olhando embalagem por embalagem, né, ou procurando ali, eles vão identificar por um padrão já olha para a garrafa, já sabe que é PET, já sabe que é uma embalagem de Coca-Cola e já descarta, já sabe que é uma embalagem de bolo. Eu acho que o que a gente precisaria é ter uma definição clara de esse tipo de embalagem para esse produto tem que ser feito somente de um material, né, para que a gente possa ter claro isso ao chegar numa cooperativa. Eu sei que esse tipo de embalagem é sempre feita desse material e já vai ser triado dessa forma. Seria uma maneira também de ajudar, e a legislação entrando em vigência aí, mas isso não existe, infelizmente, né? Exato. Bom, e vamos seguir aqui com o nosso guia. O próximo item que a gente vai falar são os vidros, né? Os vidros, eles são materiais conhecidos como infinitamente recicláveis, né? Que é um argumento que é válido para a grande maioria dos vidros encontrados no mercado e que faz muita gente preferir comprar algo quando tem duas opções de uma embalagem de outro material ou de vidro, comprar a de vidro. Então, garrafas, potes, frascos, cacos, vidros automotivos em geral, eles podem ser reciclados normalmente. Já outros, como espelhos, que são uma mistura de diversos materiais, e o vidro do tipo temperado, eles geralmente não são reciclados. Para esses itens, e além disso, o espelho, além de tudo, ele dá azar, né? Ele tem os 7 anos, tem todo esse aspecto. Por isso que você tem que cuidar bem do espelho, porque ele não vai ser reciclado, e se ele quebrar, você vai ter azar. Então, para esses itens, o melhor fazer é entrar em contato com o fabricante ou entrar no site da eCycle, que é eCycle, Cycle é ecycle.com.br, para verificar se existe algum ponto de coleta especializado que poderia receber esse material em um ponto próximo à sua residência. Só complementando, Gustavo, os vidros, né, os cacos de vidro, quando quebrados, identificar, né, embalar num jornal, colocar em algum local para preservar a saúde das pessoas que estão coletando esse material, e identificar ali, né, que é um vidro quebrado, para que ninguém possa não se machuque manuseando, né, esse tipo de item. Sim. Fora que deixar... tem locais, né, que o pessoal não... Se você separar e
deixar o vidro separado, mas realmente o vidro quebrado tá lá, claro que esse aqui está quebrado porque ele pode realmente, né, criar algum ferimento em quem for manuseá-lo. Isso. Bom, vamos seguindo a lista, que temos muitos materiais aqui para serem explorados. O próximo são os papéis, né, os recicláveis. Eles, sua grande maioria, são recicláveis, né? Então a gente está falando aí caixa de papelão, jornais, revistas e impressos em geral, fotocópias, rascunhos, envelopes, papel timbrado, cartões e copos descartáveis de papel. As embalagens longa-vida, apesar de serem uma mistura de plástico, alumínio e papel, são consideradas como papel devido à quantidade e qualidade da fibra utilizada e possuem um mercado, né, apesar das baixas taxas de complexidade em ser reciclável, mas são, né, recicláveis. Muitos copos de papel e embalagens também, né, que são contaminados com algum tipo de verniz ou película plástica, mas existem processos que reciclam esses materiais normalmente. Então, a grande maioria dos papéis podem ser descartados ali no papel como recicláveis. Porém, atenção, papéis muito engordurados ou contaminados não são aceitos no processo, sendo aconselhado descartar no rejeito. Papel carbono, fotografias, fitas adesivas, etiquetas adesivas, também aquele papel impresso de maquininha, de banco, né, aquele que a tinta some depois de um tempo, né, eles não podem ser reciclados pelas vias comuns, né, e geralmente não possuem uma cadeia de reciclagem. Então, nesse caso, descartá-los no rejeito. Aquele papel de maquininha, também, ele não é plástico? Não, ele é papel, só que geralmente ele é com tinta. Que tem é diferente isso, né? Papel de maquininha comum, a tinta ela não desaparece, né? Então aquele lá é um papel como se fosse um impresso. Agora tem aqueles de banco, sabe, que é impresso, sim, que a tinta vai sumindo com o tempo. Aquele lá, ele tem uma química ali que não poderia ser reciclado normalmente. Então ele tem que ser descartado por rejeito. É que aquele de maquininha ele parece, né, meio plástico, mas ele é papel. Yeah. Acho que tem um verniz ali também para dar a tinta. E o papel higiênico, né? Já acho que bem claro, mas deixando bem claro aqui para todos, deve ser descartado por rejeito diretamente, devido ali ao seu conteúdo não muito agradável de ser manipulado e alta sujidade. Bom, todos esses materiais... quer que eu falo aqui para você levar para os eletrônicos aí, tá, só para pegar o gancho. Todos esses materiais que a gente citou, né, plástico, papel, metais e vidros, eles podem ser descartados no reciclável comum ou levados em ecopontos. Entre em contato, se você não tiver como saber onde tem um ecoponto próximo, enfim, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade para entender os locais corretos de descarte. A Secretaria, nessa cidade, possui um plano de logística reversa implementado, ou busque cooperativas que fazem essa coleta. Também as grandes redes varejistas de supermercado geralmente possuem algum ponto para a coleta desses materiais e podem ser uma opção caso você não encontre diretamente aí na sua cidade. Agora a gente vai para outras categorias, né, Gustavo? Um pouco mais complexas. Sim. Bom, vamos falar agora dos eletroeletrônicos, e que eles abrangem uma grande gama, né, podendo ser caracterizados em linha branca, marrom, verde e azul. Na sua maioria, todos possuem reciclabilidade, mas é necessário um processo de desmonte dos itens. Então existem duas associações que focam no descarte correto desses itens, né? A ABRE, ou seja, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, e a Green Electron, que é da ABNE, que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, que eles possuem programas por todo o Brasil para coletar esses materiais. Eles também recebem pilhas e baterias, sendo possível encontrar no site das associações, que estão aparecendo aqui os dois sites, os pontos para descarte, ok? Os sites são o abre.org.br
e o greenelectron.org.br. Então quem está escutando a gente está falando e quem está vendo no YouTube está vendo aqui do meu lado o esquerdo o site. E bom, existem, ou direito, depende da perspectiva. E existem diversas iniciativas e empresas que coletam esses itens também, como a já entrevistada aqui no podcast, a Green Tech, o Circular Brain, a Recycle, entre outras. A gente entrevistou a Abre também, né? Não, a Abre não. A gente conversou com reciclagem, não foi com a Abre direto, mas foi com o cara que fazia parte do processo deles, de uma empresa lá que fazia reciclagem da linha branca. A gente fez um episódio. Electrolux, sobre... verdade, com o João. Sim, bem Ah. lembrado. Era da Electrolux, queria citar isso. Não. Eu quero com a Abre. É. Continua aí das lâmpadas também. Tá. Bom, outro ponto que tem é o descarte de lâmpadas. E a gente, né, quando fala lâmpadas, a gente tem um aspecto total, vários tipos diferentes de lâmpadas, né? Então existe um programa que chama Reciclos, com no final, que para buscar os pontos de descarte basta entrar no site deles, que é o reciclos.org.br, que ele é o nosso ótimo aliado para a gente fazer esse descarte das lâmpadas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for fazer o descarte das lâmpadas fluorescentes. Por quê? Porque essas lâmpadas, elas contêm dois metais que são metais pesados, que é o mercúrio e o chumbo, em sua composição. E elas não podem ser descartadas de qualquer forma. E então, caso quebre essa lâmpada, utiliza uma máscara, luvas para você fazer a manipulação do material e deixa ele sempre no ambiente arejado. Descarta o resíduo no aterro após vedar muito bem o seu conteúdo com panos e dentro de uma garrafa, por exemplo, né? Logicamente que o aterro daí vai ser feito, você vai deixar, né? Claro que é isso para ele ser descartado no aterro. Agora o Renato vai falar de outros produtos aqui. Bom, alguns produtos como cremes ou produtos de limpeza que não foram utilizados geralmente podem ser reciclados, pelo menos suas embalagens. O mais correto é esvaziar o conteúdo e destinar a embalagem para os reciclados. Para esvaziar suas embalagens, verifique com o fabricante se o mais ideal é um descarte na pia, em caso de biodegradabilidade, zero risco de contaminação, ou um armazenamento em algum ambiente, em algum recipiente específico. Exemplos: um limpador multiuso poderia ser descartado na pia, mas uma água sanitária não. Pelo menos são informações passadas, né, pelo Serviço de Atendimento do Consumidor das empresas desse setor, que a gente pesquisou aqui, né, e vimos que eles aconselham fazer dessa forma. O importante que a gente tem que fazer aqui é diferenciar produtos químicos, tintas e fertilizantes. O descarte de produtos químicos deve ser feito com muita consciência, buscando empresas especializadas para neutralizar os impactos daqueles itens. Sempre busque o fabricante. Os líquidos perigosos devem ser descartados em sua embalagem original ou em galões de plástico rígido e resistente, devendo sua tampa estar totalmente vedada. No caso de descarte de resíduos químicos, devem ser utilizados recipientes fabricados em material rígido, lacrado e identificados, que precisam ficar armazenados em locais seguros até que a empresa especializada em sua correta destinação realize a retirada desses materiais. A nossa legislação, falando um pouco, né, já que aqui a gente comentou bastante sobre a busca dos fabricantes, a nossa legislação estipula que a responsabilidade pela destinação final dos produtos vencidos ou impróprios para comercialização é das empresas produtoras, conforme a Lei 7802 de 1989, com uma nova redação, né, dada pela Lei 9974 de 2000 e pelo artigo 53, inciso 4 do Decreto 4074 de 2002 e pela Lei também
8078 de 1990, que instituiu, né, o Código de Defesa do Consumidor. Por isso que muitas vezes a gente está falando aqui, busca o fabricante, porque é obrigação deles darem, né, as destinações corretas desses produtos. Falando um pouco aqui sobre os fertilizantes também, né, que entram um pouquinho aí nos químicos, o Brasil possui um programa que é o Campo Limpo. Já trouxemos aqui uma conversa, PEV, que é o gestor do programa, que recebe as embalagens desses produtos. Os itens em si precisam ser ou utilizados ou descartados conforme a orientação do fabricante. Porém, as embalagens devem ser descartadas dentro desse programa em PEV, pois muitas vezes elas estão contaminadas com produtos que são prejudiciais ao meio ambiente. E falando um pouco das tintas, né, quando secas em suas latas, elas podem ser descartadas normalmente. O Prolata gera um programa de recolhimento desses materiais e os pontos podem ser encontrados no site www.prolata.com.br. Não, Renato, um negócio que eu queria mencionar, né? Eu tô aqui, vocês não sei, que não quero mostrar o fabricante, mas eu tô com uma cola dessas extremamente poderosas, né? Que ela ele na embalagem ele fala todos os cuidados, né, que a gente tem que ter no manuseio e fala da composição, que é de éster e entre outras coisas, mas não coloca como deve ser feito o descarte, né? Só menciona aqui realmente um telefone do saque, provavelmente na embalagem de papel que essa cola ficava, que tem as inscrições, deve ter, mas não tem na embalagem. Então quando você vai descartar, normalmente aquela embalagem de papel já foi embora, né? Então é importante a gente, quando for olhar esse tipo de produto, dar uma olhada na embalagem para ter essa ver realmente como pode ser feito o descarte e se a empresa tem alguma maneira que ela faz o recolhimento, né? Porque são produtos extremamente tóxicos, já tanto que tem um cuidado muito grande com a utilização dele, já falando que se acontecer tal e tal coisa, você já tem que buscar um auxílio médico. Então realmente o impacto que esses produtos têm, como o Renato falou, são muito grandes e a gente precisa fazer o descarte deles de forma correta. Bom, e uma dúvida muito comum que a gente tem, que em geral, é como em relação às maquiagens, né? Principalmente os nossos ouvintes que vão falar. Esses itens, geralmente, eles deixam as suas embalagens muito contaminadas e sem a possibilidade de reciclagem, né? Sem contar que essas embalagens de maquiagem, elas possuem uma grande lista de materiais diferentes, como o ABS, que é um plástico, não é o freio, o PP, que também é um tipo de plástico, não é o partido, o PAD, metais, Surlyn, vidro. Por exemplo, tem duas empresas nacionais, né, o Boticário e a Natura, elas possuem programas de coleta e correta destinação desses itens, podendo levar os materiais para suas lojas. E a gente pode, né, como consumidor, levar os materiais para suas lojas que estão espalhadas por todo o Brasil. Já no caso dos perfumes, são os vidros e podem ser destinados como vidros. Esmaltes, eles precisam ser limpos usando acetona para extrair o restante do produto e colocando o resíduo em um jornal, detalhe aí, que será destinado para o aterro, e aí sim o vidro será descartado no vidro reciclável. Um ponto, né, que os cremes, a gente não colocou aqui como maquiagem de uma forma em geral, mas os cremes, né, as suas embalagens são embalagens normais, utilizar todo o creme, e eles poderiam ser, né, descartados corretamente, né. Um outro item que eu acho que também entra aí, talvez não como maquiagens, mas produtos de higiene pessoal que também gera muita dúvida, são as pastas de dente, que entram na categoria ali de plásticos laminados, que a gente falou lá no começo, mas que também, apesar de não ter muitas destinações, muitos usos,
existem alguns projetos que coletam essas embalagens, então podem colocar aí nos reciclados. E a gente tem, Gustavo, um outro item aí que acho que também gera muitas perguntas, né, que são as roupas, os tecidos, que existem algumas grandes marcas que possuem programas espalhados pelo Brasil. Por exemplo, né, de mais conhecidas aí, a C&A e a Renner coletam em suas lojas diversos itens. Os sites da empresa direcionam o melhor descarte e quais itens são aceitos. Eles não coletam todas as peças, né, todos os tipos de roupa. Mas entrando lá você consegue entender qual loja tem o coletor e quais são aceitos. Existem outras marcas, né, projetos, como o Meias do Bem, da Phuket, o Projeto 2 Esperança, da Hope, a marca Leninha Roupa de Baixo e o Banco de Tecidos. Todos eles são empresas, e entrando nesses sites, né, colocando no Google Projeto Meias do Bem, Projeto 2 Esperança da Hope, enfim, vocês vão encontrar ali os locais para descarte de diferentes tipos de peças de roupas para que elas possam ser recicladas, ser utilizadas ou destinadas da forma ideal. Bom, e a gente vai falar agora também do óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha ele nunca deve ser jogado na rede de água, nunca, né? Depois que você utilizou o óleo, coloque em algum recipiente e até vai juntando aquele óleo usado para ser descartado. E como é que vai fazer esse descarte? A ABIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ela tem um programa que é o Óleo Sustentável, e lá você consegue buscar pontos de descarte. Normalmente esses pontos são em supermercados, padarias, essas coisas, mas o site é o www.oleosustentável.org.br. Mas lembrar, nunca jogar o óleo na água. E vale lembrar na nossa aula de química lá da minha época, era do colegial ou do ginásio, agora do ensino médio, tal, que mostra que a água e o óleo não se misturam, né? Então o óleo vai entrar e vai poluir realmente aquela água que ele for jogado. Bom, além do óleo, a gente também de cozinha, a gente tem também outros tipos de óleos, né? Que são, por exemplo, os lubrificantes de carro, que eles também podem ser reciclados. Sim, o Instituto Jogue Limpo, ele possui um programa de logística reversa que é bem consolidado no Brasil. No site, que é o www.joguelimpo.org.br, né? No site que é o joguelimpo.org.br, você pode buscar o ponto mais próximo para recebimento desses materiais. E também outro material que pode ser reciclável e que também tem um site, um programa nacional que faz esse tipo de reciclagem é o de pneus. E aí o programa é o Reciclanip, que é o site www.reciclanip.org.br, onde que ele mostra quais são os melhores locais para levar esse material, levando novamente que o pneu é um material que quando você deixa ele largado, além dele não se reciclar, ele vai acumular água e vai ser um ponto de criadouro para o mosquito da dengue e de outras doenças. E ainda para fechar essa longa e extensa lista de materiais, a gente vai falar dos remédios vencidos, né? Todo mundo tem remédio vencido em casa. Onde que a gente joga fora esses remédios? Se vocês lembrarem, algum tempo atrás a gente teve um episódio sobre os contaminantes emergentes. Um dos contaminantes emergentes realmente é remédio que foi jogado na água, não é? E aquela água tá o quê? Tá contaminada, por exemplo, com antibióticos. E aí você vai tomar uma água contaminada com antibiótico. Quando você for precisar do antibiótico, você vai ter um efeito muito menor do antibiótico que você vai utilizar. Então, o site, por exemplo, da Roche, da farmacêutica e da E-Cycle, eles podem direcionar, mas grandes redes farmacêuticas também, como por exemplo a Raia Drogasil, eles possuem programas para coleta desses materiais
sendo apenas necessário você ir na farmácia mais próxima, na loja mais próxima e levar esses materiais. Mas o mais importante é sempre tentar usar os itens com consciência até o seu fim, para evitar termos que realizar o descarte dos seus resíduos. Isso aí, Gustavo. E aí, ouvintes? O que acharam desse nosso guia? Bom, muita coisa ficou de fora. A gente gera muito resíduo. Mas na dúvida, entre em contato com o Beabá ou dê uma pesquisada na internet. Com certeza um local você vai encontrar para descartar aquele resíduo que você não sabe o que fazer. Deixando sempre a dica de entrar em contato com o fabricante, né? Eles têm que guiar ou direcionar a forma de fazer o descarte de seus produtos. Diversas empresas possuem ótimos programas de logística reversa e buscam impulsionar o descarte correto dos seus produtos. Nós trouxemos aqui diversos exemplos de associações ou empresas que estão buscando se inserirem de alguma forma nessa economia circular. Todas elas foram buscadas aqui pelo Beabá, sem nenhuma propaganda, enfim, foi feito porque a gente está querendo direcionar mesmo com que vocês possam buscar o descarte correto desses itens, e elas possuem programas consolidados, programas que funcionam já há bastante tempo e estão preocupadas de uma forma, né, possuem uma responsabilidade socioambiental grande para que a gente possa estar cuidando melhor dos nossos resíduos e do nosso meio ambiente. Então, vamos aumentar a reciclagem no Brasil, né, Gustavo? A gente precisa muito ter essa ação, e a gente fica aqui com esse episódio com uma extensa lista e várias dicas aí de como descartar corretamente os materiais. Exato, Renato. E realmente entra em contato com a gente. Se a gente não trouxe programas específicos de cidades, né? Eu sei algumas coisas de São Paulo, sei algumas coisas aqui de Santos, mas no geral a gente acabou trazendo os programas que são mais nacionais. A gente pode mais para frente, se tiver interesse dos nossos ouvintes, fazer procurar para passar o que tem, né, em cada cidade, em cada estado, em relação a esse tipo de programa, mais numa regionalização. E é como o Renato falou, né? Bora aumentar a reciclagem no Brasil, alcançar os países que estão no nosso nível e que tem muito mais reciclagem que a gente, e passá-los e conseguir realmente reciclar o máximo de produtos que a gente possa reciclar, para a gente diminuir o nosso impacto negativo, né, no planeta. Bora reciclar, bora ir para o próximo, bora clicar no like, bora dar as 5 estrelas e se inscrever no nosso canal no YouTube, ser nosso seguidor no Spotify, que aqui o Beabá é sustentável. Aqui o Beabá é sustentável. Obrigado a todos. Até o próximo episódio.